Fala, turma! Tudo bem com vocês? Fernando Marques Trader aqui. Vamos lá para mais um dia de operações aqui no nosso mercado mini índice. Primeiramente, antes de estar falando da operação de hoje, terça-feira, dia 26/8, irei mostrar para vocês aqui o que eu fiz ontem, né? O que eu estava enxergando ontem e como que foi o dia de ontem. Bom, segunda-feira, no dia 25, o preço ele abriu acima dessa região aqui, ó, né? Acima da máxima ali, ou próximo da máxima de sexta-feira, na qual ele deu um gatilho, foi um gatilho técnico ali, porém em cima de uma região ali de oferta, região de topo, região de resistência, né? Mas estava dando indício de que poderia ir para alta, né? E ele deu o gatilho logo abaixo, né? Foi um gatilho de compra ali bem curto, bem estreito, né? Só que eu não me senti confortável em comprar. De lá para lá, daquele momento ali da abertura até esse momento aqui, que já tinha se passado ali basicamente 1 hora e 10 minutos de mercado, eu não fiz nada, não tinha feito nada. Até que eu esperei ele voltar numa zona de interesse, tá? Que era a troca de polaridade da região, basicamente aqui, ó, troca de polaridade dessa região. Esperei ele demonstrar alguma força ali dentro, tá? E foi o que ele fez. A minha entrada, eu fiz uma operação somente, tá? A minha entrada foi exatamente no fechamento desse candle aqui, ó, de 3 minutos. Parcial aqui e a saída final aqui, né? Eu não busquei ali 100% alvo de 2 para 1, porque estava dando no topo e estava dando uma região muito chata, muito difícil. Eu achei que não era interessante eu conduzir até lá. E realmente, olha, ele não conseguiu romper o topo. A minha saída foi basicamente aqui, ó. Fiz essa medição aqui de alvo, ó. A saída era um pouco mais acima, era nessa marcação, né? Aqui eu coloquei um pouco mais abaixo, mas a saída era basicamente aqui. Eu tinha marcado com a linha, né? Com essa linha amarela. E acabei saindo aqui, fechando na hora que ele voltou aqui, né? Nesse candle aqui, ó. Bom, basicamente foi isso, tá? Que eu fiz ontem. E agora vamos pro que eu acho que pode acontecer hoje, né? O preço ontem ele ficou preso aqui nessa região, né? Você vê que ele subiu e voltou tudo de novo. Rompeu aqui o fundo prévio, né? Caracterizando aqui uma nova estrutura, uma estrutura de baixo. Porém em regiões difíceis, tá? Região complicada. Então eu vou dar uma analisada, eu vou fazer minhas anotações aqui, fazer meu estudo para as operações de hoje. Mas eu volto. Bom, turma, o preço abriu ali com um gapzinho de baixa, né? Buscando as regiões ali de alvo já, acredito. Vamos ver o que ele vai... Vamos ver o que ele vai fazer para nós hoje. Se é um repique maior, se é uma tendência de baixa hoje, ou um movimento de baixa, mais fácil de se dizer. Vou fazer minha análise prévia aqui e assim que der algum sinal de entrada eu volto aqui. Pessoal, cometi um erro aqui, um erro grave. Não deu nem para gravar porque eu estava na operação, né? Acreditei que ele iria desenvolver a venda aqui, ó. Vendi, era para ter vendido até então aqui, ó, aqui na ruptura desse candle, né? Só que a minha ordem, eu apertei a mercado, ela puxou para baixo, né? E foi aberta aqui. Acreditei que ele iria fazer esse movimento de baixo corretivo, aí na hora que ele voltou aqui na região, eu entrei com mais um contrato, né? E não desenvolveu. Aí eu vi que ele voltou na zona aqui e já decidi fechar. Fiquei ali 200 pontos com 2 contratos negativos por causa disso daqui, tá? Agora eu tô esperando, né? Esperando de fato o mercado decidir o lado que ele vai, se vai ter defesa nas minhas regiões principais. Se tiver defesa, a gente vai acompanhar ele vendido aí. Vamos tentar buscar o alvo do dia, que é o que eu acredito aqui é que ele possa buscar esses fundos aqui, né? Esses fundos aqui que tem bastante liquidez. Eu acredito que ele possa buscar esse e esse daqui. Seria a princípio o alvo que eu queria para hoje, se ele desenvolver a venda, né? Agora, se ele engatar uma alta aí, a estratégia vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pegar os pontos de defesa da compra e tentar puxar esse preço até a ruptura da máxima lá. Então, eu vou ver o que ele vai fazer. Mas aqui eu cometi um erro que geralmente eu não faço. Eu não entro nesse tipo de entrada, né? Entrei porque acreditei que o movimento ia ser bom, ia ser direcional ali. Mas foi um erro. Faz parte, né? Vamos para a próxima. Fala, turma.
fiz uma operação aqui. Não gravei porque ficou muito chato o movimento aqui. Eu tava concentrado na operação. E realmente também essa operação aqui foi um teste pra amígdala, viu? Pelo amor de Deus. O meu alvo, ó, eu fiz a venda nesse ponto aqui, tá? Fiz a venda exatamente nesse ponto aqui, ó. O meu alvo, a princípio era aqui. Depois, como eu tava negativo, eu encurtei, né? Eu deixei meu alvo exatamente aqui, ó. Nessa linha. Cara, ele beijou meu alvo e subiu. Eu não zerei a operação, mantive, né? Mantive o plano. E aqui realmente foi um teste pra amígdala, viu? Ele ia, voltava, ia, voltava. Fazia sentido que o preço pudesse fazer o quê? Pudesse ficar preso aqui no retângulo, né? Só que eu confiei 100% na análise, na leitura. E deixei o alvo lá, cara. Não movi. Logicamente, depois que ele fez isso aqui, eu encurtei um pouquinho e deixei aqui, né? Aí eu tava negativo. Praticamente ali era o meu ponto de cobertura e saí ali positivo. Porém, mas foi uma operação difícil. Demorou, pessoal. Demorou. Foi uma operação aqui de... Deixa eu ver quanto tempo. Bateu no alvo agora. Praticamente 1 hora, né? Só que nessas flutuações do mercado de vai e vem, a gente tem que estar ali, né, 100% alinhado, concentrado e aceitar, né? Quiser aceitar a perca, que né, eu fiz a entrada, se ele por um acaso violasse a minha região aqui, ia ser stop do dia, né? Não ia fazer mais nada. E aí ele ficou testando a amígdala aqui, ó. Quem conhece um pouco aí da amígdala, do córtex pré-frontal, vai saber o que é. Mas eu segui o plano. Segui o plano à risca de deixar meu alvo ali travado. E, inclusive ele bateu agora, onde seria ali o 2-1. E acreditar, tem que ser assim, né? Porque a gente só vai conseguir performar a longo prazo desta forma. Deixar o alvo ali e deixar ele ir. Mesmo que ele vai e volte perto do stop, vai ali... Ele vai estimulando a amígdala, né? Que basicamente é isso. Ele estimula a amígdala para você tipo, se sabotar. Aí é nessa hora que você tem que se concentrar mais e deixar ir pro alvo. Beleza? Agora aqui o mercado... Acredito que ele vai ficar preso nesse range aqui. Acredito que não vai ter mais trade para hoje. Hoje eu fechei o dia ali praticamente no 0 a 0. Um dia bem difícil na minha opinião. Muito difícil mesmo. Mas a minha leitura aqui, graças a Deus aí... foi alinhada com o setup, né? O setup, dificilmente quando ele ocorre fazendo nas regiões principais, ele tende a buscar o alvo, né? Mas aqui eu poderia ter me sabotado nessa questão, mas graças a Deus consegui me conter ali e segurar. E é isso. Já passo para vocês aqui o relatório, se caso eu não tiver nenhuma operação. Geralmente eu encerro meio-dia, né? Eu vou ver se ele vai dar mais alguma oportunidade. Vou tentar passar o racional para vocês aqui da entrada, tá? Geralmente eu olho aqui no time de 6 minutos. Deixa eu só ver se... não tá a câmera aqui. Deixa eu colocar a câmera aqui. Aí tá ativada a câmera. Beleza, agora eu posso mostrar pra vocês lá no gráfico. Bom, eu vou tentar passar o racional de hoje, que eu acho que já encerrei. Eu acredito que ele vai buscar meu alvo ali agora, né? Que é onde eu tava marcado aqui anteriormente, ó. Nesse fundo prévio. Esse fundo aqui, ó. Eu acredito que ele vai buscar esse, com grande possibilidade de buscar esse. Agora que rompeu essa região. Porém, já desgastei muito, foi muito desgaste mental na minha opinião hoje, um dia bem complicado. Então já encerro por aqui, não vou fazer mais nada não. Eu segui o plano aí 100%. Se ele fosse no stop, eu ia encerrar, então foi no alvo, também encerro. Bom, a minha ideia era o quê? Eu coloco aqui nos 6 minutos, né? A minha ideia era que o preço pudesse fazer essa movimentação aqui mesmo, ó, um topinho mais baixo, dentro da região da zona. Isso aqui é zona de operação minha, tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito longo. Então, ele fez esse movimento, desceu, chegou aqui, ponto principal, pum, entrada. Geralmente eu entro sempre na ruptura de pivô, como vocês sabem aí. O setup é bem feijão com arroz. Ruptura de pivô, a entrada foi exatamente aqui, ó. No 1 minuto ele deu gatilho, no 2 minutos ele ficou um candle mais ou menos razoável, mas no 1 minuto ali ele deu gatilho perfeito, que foi o time de entrada meu, tá? Foi no 1 minuto. Foi esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tava vendo na hora, pessoal. Já tinha tomado stop, tá? Ó, entrei cara aqui, né? Em 2 minutos, basicamente. A minha entrada era essa, visando ali um alvo mais longo, mas o preço é soberano, né? O mercado é soberano. Ele fez uma outra movimentação, ele buscou outra região ali. Ele abriu já rompendo, ó. Então a minha entrada foi aqui, pro preço fazer isso.
Só que ele não fez. O que é que ele fez? Ele veio, entrada, era pra ter sido aqui, foi, jogou abaixo minha entrada, estopou, né? Capturou a liquidez, fez uma microestrutura de alta e buscou um outro ponto na tentativa de fechar o gap da região. Que é o que eu acho que os compradores quiseram, né? Quiseram fechar o gap. Só que ele chegou na primeira trava de defesa minha e já deu o sinal. Foi aqui. Em 1 minuto, ó. Exatamente aqui, na ruptura desse candle comprador. Entrada, 3 contratos e conduzi até lá embaixo. Tava negativo, ali praticamente R$200 e fechei com 207 mais ou menos. Essa operação aqui de alvo. Bateu o alvo, encerro por aqui. Basicamente foi isso, eu entrei. Deixa eu deixar aqui, né, num minuto mesmo você vai conseguir ver aqui a leitura. Geralmente eu deixo o stop acima, entrada abaixo. Alvo cravado 2 para 1. Deixei um pouquinho abaixo do 2 para 1 aí, para vocês verem. Exatamente aqui. 2 para 1. E é isso, mais um dia. Não fechei o dia com a meta que eu queria, mas pela movimentação, pelas duas situações que eu vivenciei hoje, estou sendo bem transparente com vocês, tá, pessoal? Se fosse o Fernando, sei lá, de uns 6, 5 meses atrás, hoje eu teria me sabotado. Com certeza eu teria entrado talvez até num dia de fúria. Porque a entrada estava até legal, estava alinhada, ele voltou contra, ele veio aqui, né, fez o alinhamento, que é o que eu gosto, o meu operacional, o meu setup, ele alinhou 100%, entrada, aqui foi o tiro que eu vou falar para vocês, aqui a gente tem que se conhecer bem. Cara, ele beijou meu stop, olha aqui para vocês verem onde estava o alvo, ó. Ele beijou praticamente, aí volta. Aí vai estimulando a amígdala, e não, foi não, vou confirmar aqui, eu tenho que ver o que é que o gráfico está fazendo, o que é que o preço está fazendo em si, porque assim, ele fornece informações pra gente, né? Então eu vi que ele tinha perdido 2 pontos de defesa comprador e deixei clavado e deixei meu alvo final ali, que acreditei de fato que ele iria buscar o alvo. Acreditei porque eu confio muito no meu setup, né? Então ele veio, testando a amígdala, e depois deu a confirmação e pum, bateu no alvo. Só compartilhando com vocês o que eu senti no momento. Acredito que hoje eu não operei bem. Esse erro aqui eu preciso corrigir. Vou fazer as anotações aqui no caderno. Errei. Geralmente eu não gosto de entrar muito ali no segundo, terceiro candle do dia, a não ser que esteja bem claro. Eu achei que estava claro, mas foi um erro, né? Não imaginei que teria comprador nesse fundo prévio aqui. Mas os compradores segurou. Aí depois ele confirmou a movimentação. Agora tá um pouquinho mais fácil, tá mais desenhado, né? Tá com a estrutura formada ali de baixo. Acredito que agora ele tende a continuar aí fazendo as correções, né? Que é essa movimentação aqui, ó. Essa, segurou, desceu e desceu de novo. Acredito que vai fazer isso. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês o relatório de performance do dia de ontem e do dia de hoje. Primeiro eu vou colocar o dia de hoje, tá? Ó, ali foi 2 operações, tá, pessoal? Que eu aumentei a mão ali, né? Tinha colocado 3 contratos, tomei o stop de 147, depois 2 contratos, o stop ali de 54, que foi na hora que ele subiu acima, eu achei que o preço poderia descer, mas não, foi uma pegadinha do preço, né? Ele buscou uma outra região. E a última operação, 350 pontos, R$210, e a gente fecha ali, tava negativo, ó, fechamos positivo ali no 0 a 0. Agora na semana que foi o dia de ontem e hoje, tá R$53,80, tá? R$7 de taxa ali. Os 2 stops que eu tomei hoje, mas finalizei o dia 0 a 0. Ontem positivo, mas foi bem pequeno, né? Foi uma entrada curta ali, um pouquinho mais leve em contratos. E fecha a semana por enquanto aí com R$53,80. Beleza? Fico por aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo aqui do canal. Se vocês curtiram o conteúdo, dê uma força aí, pessoal, para o canal crescer, para o crescimento aí gradativo do canal. Curtem, compartilhem, comentem aqui embaixo. Estou aqui à disposição para trocar ideia, sei lá, passar alguma visão, ou vocês passar alguma coisa para mim também, assim, que seja produtivo, né? Ou crítica construtiva também, será bem-vinda aqui, tá? Mas hoje eu confesso que eu não operei bem, hoje, falando aqui do mercado, cometi esse erro. Para mim foi um erro que poderia ter custado mais caro, porque automaticamente a gente meio que, quando você erra e você vê que não seguiu ali 100%, é um passo assim para você se auto-sabotar. Mas aqui eu mantive a calma, esperei ele definir de fato, né? Fazer o meu setup, fez o setup e confiar. É isso que a gente tem que fazer, né?
Tem dias que a gente vai operar ruim, tem dia que a gente vai operar bem, tem dia que a gente vai ficar meio cego, que é natural, porque aqui a gente lida com sentimentos humanos, né? E o mercado praticamente é isso. A flutuação do mercado nada mais é do que um sentimento humano, ou as massas aqui, né? No caso, a movimentação em si, são seres humanos que fazem, né? Na maioria das vezes. E é isso. Beleza? Fico por aqui. Até amanhã. Falou!